Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui quem está falando é o Rocha. Nós estamos aqui praticamente no mesmo lugar, no nosso escritório, para contar mais uma linda e bela história baseado em fatos reais. Mas hoje, antes de nós contarmos essa história para vocês, eu quero deixar uma reflexão bem clara para vocês em relação a algumas evidências, coincidências que acontecem nas nossas vidas. Como, por exemplo, às vezes muitas pessoas acabam perdendo a sua amizade, perdendo a sua afinidade por futebol, por exemplo. Não sabe distorcer o que é torcer por um futebol, torcer por um time e aprender a respeitar também o outro time, o outro torcedor, como por exemplo, eu torço para o Flamengo, mas eu tenho que respeitar também o torcedor que torce para o Vasco, o Palmeiras, o Corinthians, o Cruzeiro. Ou seja, é questão de respeito. Eu tenho direito de torcer por um time, e meu amigo, meu colega também tem direito de torcer pelo seu time. Assim é política. Política também. Ou seja, muitas pessoas estão perdendo a amizade de longos e longos anos, outros estão perdendo a vida. Por quê? Porque acaba muitas das vezes torcendo por um sucesso de um político e muitas das vezes não aprende a respeitar o direito da outra pessoa votar no outro político. Como por exemplo, muitas pessoas, eu já tive algo que ficou marcado de dois homens que eles eram muito amigos, bastante amigos mesmo. E teve uma eleição na cidade de prefeito e esses homens, por causa da eleição, eles acabaram se distanciando, eles acabaram brigando, eles acabaram discutindo por causa dessa eleição, porque um candidato ganhou a política e o outro candidato do outro perdeu a política. E ele foi tirar risada ali daquele amigo, e aquele amigo ficou chateado e acabou a amizade entre si. O outro aconteceu na Bahia, também a respeito de político. Um prefeito ganhou, o outro perdeu, e o outro foi tirar sarro, risadas, e o outro, infelizmente, acabou tirando a vida do seu amigo. Então fica aí a dica. Muitas das vezes você torce por um político, eu torço por um político, e acaba as eleições. E esses políticos, quando acaba a eleição, um acaba até chamando o outro para poder fazer parte da sua equipe, fazer parte do seu secretariado, acaba se abraçando, indo comer churrasco juntos, estão ricos. E eu e você perdemos a amizade por causa de não saber distinguir e respeitar o direito de cada um. É igual eu falo nos vídeos a respeito do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Falo a respeito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já contei para vocês algo que aconteceu comigo. Na época em que o presidente Jair Messias Bolsonaro era presidente da República, automaticamente foi uma época boa para mim. Foi uma época boa para os meus negócios. Foi uma época boa para as minhas banquinhas. Foi uma época que eu já contei que eu abri várias lojinhas na época do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então não tem como eu
ter votado em uma outra pessoa, sendo que eu fui correspondido no momento que eu mais precisei. Então, em gratidão, hoje eu falo dele, hoje eu defendo os ideais dele, hoje eu faço músicas em relação a ele, porque no momento que eu mais precisei, foi a época em que eu consegui sair daquele aperto que eu estava enfrentando e passando. Né? Mas você que também vota no Lula, amém? Que seja feita a vontade de Deus e a sua vontade. Então eu não vou discutir com você, igual a gente vê muitos aí discutindo, em porta de bares, em porta de lanchonetes, em porta de sorveterias, nos jardins, a respeito de política. Eu não vou discutir. Simplesmente eu estou falando o meu ideal, eu estou pregando o meu ideal, eu estou proclamando o meu ideal, e você faça o seu. Tá bom? Então fica a dica aí do canal Vamos Que Vamos Rocha. Vamos aprender e respeitar a escolha, o gosto, a decisão de cada um ser humano. Beleza? Mas os meus ideais eu defendo e os seus ideais você defende. Para de brigar por causa dos outros. Para de brigar, rapaz. Vai viver a vida. Eles estão ricos, estão bem acentuados, né? Com seus postos, seus bens. E você vai ficar o tempo todo discutindo por causa disso? Não, releva. Leva na esportiva. Leva como uma brincadeira. E que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Tá bom? Fica a dica do canal Vamos Que Vamos Rocha. E um abraço. E até a próxima, querendo Deus. Nós viemos aqui porque nós vamos contar uma história. Como ficou muito grande essa saudação, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou iniciar um novo vídeo. Tá bom? Então que Deus possa continuar abençoando vocês poderosamente. Assina o sininho das notificações para receber vídeos de histórias baseadas em vidas reais, certo? E também o dia a dia que a gente passamos aqui na cidade de Montanha, no Espírito Santo. Até lá e que Deus abençoe.